Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente conversar a respeito das perguntas que eu tenho recebido tanto no blog quanto no Instagram. A maioria dessas perguntas é o seguinte: Carol, eu estou querendo começar a operar day trade, mas eu não tenho o cenário ideal. O que seria esse cenário ideal? Monitores muito grandes, um escritório muito bacana e condições muito boas, né, financeiras e etc. Então eu resolvi contar uma história para vocês. Vocês conhecem o Elon Musk? É o cara da Tesla, né, da SpaceX. É um dos caras mais impressionantes, assim, excêntricos que eu já conheci. Carol, você já conheceu? Sim, quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente conhece as pessoas, a gente fica próximo das pessoas. E o Elon, ele não desistiu. A ideia inicial dele era construir foguetes a baixo custo, né? E foram 4 tentativas frustradas até que ele conseguiu colocar o Falcon no ar, né, em órbita. E ele construiu tudo isso como se fosse uma startup. Ele já tinha trabalhado com o PayPal, ele estava na Tesla também, já tinha outras empresas bem-sucedidas que deram certo. Então ele tinha experiência. Só que ali, naquele ramo, ele estava começando ali, naquele momento. Ele não tinha experiência em construir foguetes. E o que ele fez? Ele se associou a pessoas que tinham essa experiência, que tinham esse conhecimento. E, além disso, ele foi buscar as coisas baratas, sabe? Ao invés de comprar coisas dos russos, dos chineses, que já estavam no mercado há muito tempo e que vendia para os Estados Unidos, ele resolveu construir ele mesmo as peças, sabe? Ele e a equipe, claro. Ou seja, ele fez com o que ele tinha, conseguiu. Com a Tesla, ele queria colocar para rodar um carro elétrico, né? A ideia dele era não poluir o meio ambiente, etc. Chegou uma fase em que estava tão truncada a história do carro, ele não estava mais conseguindo investidores, o dinheiro dele já estava se esvaindo, ele teve que começar a vender o seu patrimônio pessoal e isso incluía uma McLaren dele. E chegou numa fase em que ele precisava fazer testes com o carro, na época era o Roadster, que foi o primeiro, né, que ele construiu. Ele conseguiu umas parcerias com algumas montadoras, a Daimler, né, da Chrysler, que também era investidora da Tesla. E ele conseguiu fazer alguns testes. Só que chegou no momento em que ele tinha que fazer um teste de temperaturas muito baixas. E ele não tinha. E era muito caro, muito absurdo o preço que ele pagaria para utilizar uma dessas estações para poder fazer os testes em baixas temperaturas com o carro, para ver se o carro ia aguentar. O que ele fez? Ele teve a brilhante ideia de comprar um caminhão de sorvete. Ele comprou daqueles caminhões que são refrigerados e colocou o Roadster lá dentro e fez os testes que ele precisava fazer. O resultado vocês já sabem. Também quem não sabe é só dar um Google para saber que ele construiu, né, um dos primeiros carros elétricos e a Tesla hoje é uma marca que ficou, né, além de outras empresas que ele coloca a mão e tudo dá certo. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Porque independente da condição que você tenha, independente da situação financeira, independente do seu material, se você quer empreender fazendo day trade, comece. Comece. Quando eu comecei, eu tinha 2 empregos, né? Eu estudava modo replay aos finais de semana, tinha 2 empregos, e não tinha condições de acompanhar o mercado ao vivo, obviamente, porque eu trabalhava manhã, tarde e noite. Só que eu comecei a estudar, né? O Eduardo me incentivou muito nesse aspecto. E quando eu fiz a minha primeira transição de carreira, que foi a exoneração de serviço público, eu consegui começar a acompanhar o mercado pela manhã. Só que eu já tinha o mais importante, eu já entendia o funcionamento do mercado, eu já tinha feito várias operações no modo replay, no simulador e etc. Isso foi um ponto importante, ou seja, a gente primeiro precisa investir em conhecimento, para depois a gente pensar na história da estrutura. É muito caro, eu preciso de muito dinheiro. Não, você tem conhecimento? O conhecimento é o mais importante. Então, no primeiro momento, e aqui eu vou responder as milhares de perguntas que eu recebi, né, nessas 2 últimas semanas. No primeiro momento, invista em conhecimento, invista em aprendizado.
Utilize as ferramentas que você tem. Você tem um notebook e uma TVzinha de 14 polegadas, que foi como eu comecei? Utilize, sabe? Se concentre no que você tem. Depois, quando você começar a ganhar experiência, quando você começar a entender o funcionamento do mercado financeiro, entender que day trade é sim muito arriscado, porém esse risco pode ser controlado e você pode sim se dar bem nessa profissão, acabou. Não tem para onde correr, tá bom? Um beijo, até mais.